E a grande barreira de corais também estava sendo bastante destruída, causando... Estava não, continua sendo, né? Só que agora, por conta da transformação, das mudanças da temperatura do oceano, principalmente, né? Não mais tanto pela exploração dos corais, mas pela mudança da temperatura do ambiente. Até a década... Vamos falar de outra coisa agora. Mais um tipo de impacto socioambiental da Oceania. Falar do processo de erosão e salinização. Nossa, esse é um problema específico da Austrália e da Oceania. Quem dera. Tem no mundo inteiro. No Brasil está acontecendo cada vez mais por conta do desmatamento, mas a gente vai focar aqui agora em falar da situação lá na Oceania, tá? Até a década de 80, derrubar a mata, explorar as terras, tirar mato, era, além de não ser proibido, era incentivado, certo? Porque havia todo aquele discurso de levar progresso e desenvolvimento econômico para a Austrália e para a Oceania, deixar de ser um continente tribal e tomar seu espaço dentro do mundo tecnológico, moderno e industrial. Então, nesse período, a derrubada de florestas inteiras, de matas inteiras, foi muito intenso, porque como eu disse para vocês, além de não ser proibido, né, que já seria grave não ser proibido, é mais grave ainda porque era incentivado, tá? E os nutrientes naturais do solo eram exauridos, por quê? Porque não tem mais matéria orgânica para cair em cima de restos de folhas, de restos de pequenos animais que morrem ali, né? Não tem mais isso. O que acontece, gente? O que é aquela região da Oceania que é a Austrália? Ela é, de fato, uma área, naturalmente, o solo dela é um solo desértico, certo? Sendo um solo desértico, tu não vai ter muitas opções ali de visualização de outras formas de solo. Ela só se torna um solo extremamente fértil e um solo humoso por causa da presença dos seres vivos. Se você vai tirando árvore, vai tirando... Primeiro, tirou a árvore, não há mais decomposição de folhas. Segundo, não há mais pássaros procurando as árvores para fazer ninho. Portanto, não vão ter ovos caindo, nem penas e nem pássaros mortos para decomposição, para ajudar a nutrir o solo. Enfim, o solo vai ficando total... E assim vai sucessivamente, né? O solo vai ficando exaurido, vai ficando sem nutrientes, esses nutrientes vão se desgastando, como aconteceu naquele terreno ao lado da escola, quando foi tirada a mata toda que tinha ali, a parte de Mata Atlântica, né? Aquele terreno ao lado da escola, logo que foram retiradas as árvores, era uma terra bem preta e uma terra mais compacta, assim, né? O que a gente viu ao longo dos anos, depois que isso se perdeu? Até criar aquele matinho pequenininho que tem hoje ali, a gente viu o solo sendo exaurido, ou seja, por conta de chuva, vento, vai fazendo o processo de lixiviação, que significa o quê? A chuva, o vento, eles vão tirando a camada superficial do solo e é nessa camada superficial do solo que estavam os nutrientes. Sem nutrientes, o que acontece? Nutrientes que favoreçam a vida, tá? Sem esses nutrientes, esses sais minerais, o que acontece? Os outros sais minerais tomam conta, saliniza o solo, impossibilitando, ou pelo menos dificultando muito o desenvolvimento da vida ali, tá? E como já tem um clima árido na Oceania, né, já se tem um clima mais seco, de pouca chuva e temperaturas altas, esse solo arenizado rapidamente começou a entrar em erosão, cair, tirou profundidade de diversos rios, porque erodiu dentro de rios, então deixou o calado do rio, que é a quantidade de água entre o fundo e a superfície, bem menor, mais evaporação de água, tendência mais quente, mais arenizado também. O solo, tá? Bem mais arenizado. Só vou ligar aqui o meu computador. Solo arenizado. O que significa esse solo arenizado, gente? Significa baixíssimas possibilidades de qualquer ser vivo buscar essa região para viver, para fazer ninho, esse tipo de coisa. Então, já é mais um fator que foi problemático na Oceania. Depois, aqui na apostila, tem uma imagem, ó, área desmatada para expansão de áreas agrícolas, levando erosão e perda de nutrientes no solo. Na página 54, ó, aqui embaixo. Dá para imaginar que uma região dessas, vocês estão com a apostila, olhem na apostila, olha a terra rachada ali, seca em cima.
Dá para imaginar que uma região dessas já foi área de floresta, né? A gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque aqui no Brasil a gente passa pela mesma situação, tá? A nossa floresta amazônica também no passado já foi comprovado, né? Ela também no passado já foi área de deserto, ok? Então significa o quê? Que no natural, ao natural, a floresta amazônica, o solo dela é um solo desértico, é um solo rico em sais minerais, mas poucos nutrientes. Aí, quando eu penso nisso, eu tenho que lembrar que nesses tipos de solo tem que ter uma completa e constante renovação dos tipos de vida e decomposição. Esses processos todos têm que acontecer regularmente, com frequência. Por quê? Porque senão o solo vai exaurindo e aí depois de um tempo desertifica. Desertificando não vai nascer mais nada, certo? Então a gente precisa ter esse cuidado. E aqui no Brasil também. Cada vez que vai se tirando áreas da Amazônia, a gente vai perdendo espaço para o processo de arenização e vai perdendo biodiversidade, esses tipos de coisa. Tá? Olharam bem a imagem ali? Agora, olha a imagem que está na tela e olha a imagem que está na apostila na página 55. Dá uma olhadinha lá para vocês verem. Olha que maravilha, que perfeição aquilo ali. O que é ali? Que regiões são essas? Vamos, gente. É para vocês participarem. Eu quero ouvir vocês, saber que vocês estão aí. Na Austrália? Tá, mas que imagem é essa? De qual lugar na Austrália? De uma barreira nos recifes de Corais. Isso, a grande barreira de corais, certo? Essa grande barreira de corais, olha só que legal. Vocês estão vendo na imagem da tela aqui? Estão vendo quantas cores diferentes? Parece até que tem fungo aqui, não é? Ó, mas são tudo barreiras de corais. Tudo isso aqui é puro fosfato de calcário, certo? Então, muito utilizado para exploração desse calcário, para uso, para fertilizante e outras coisas. E alguns tipos de corais também muito utilizados para a situação de produção de joias, esse tipo de coisa, certo? Um dos fenômenos que tem acontecido bem graves lá é o fenômeno do branqueamento dos recifes de corais. Eu já vou explicar o que isso significa. Bom, o que tem lá? Eu estava falando dos solos com poucos nutrientes, né? Então, vocês imaginem, o solo ficou com pouco nutriente, desmatou, desertificou. Esse pouco nutriente, ou seja, esse solo quase sem capacidade de gerar vida, vai para o mar. Lá, obviamente, eles estão numa ilha, vento, chuva, né? Tudo vai para o mar. Esse solo, esses fragmentos vão para o mar. Lá, eles vão para nutrir as águas, ou deveriam ir para nutrir as águas. E os peixes também tiram desse solo que foi para lá dentro a alimentação. Logo, baixa a reprodução das espécies marinhas, porque esse solo não só prejudica o não crescimento de floresta e de outros animais, mas quando ele vai parar dentro do mar, ele também não representa nutriente e alimentação para as espécies marinhas, em especial as menores e até microscópicas, né? Então, mais uma situação da zona marinha exclusiva, ter que tomar cuidado, prestar atenção lá. A zona marinha exclusiva é a área no entorno ali de mar, no entorno da Austrália e da Oceania, que é de cuidado e administração desses governos, certo? Dos países lá. Vocês sabem, acho que a gente já falou disso no Brasil, quando eu expliquei no Brasil, que a nossa zona econômica ela tem até 2.000 milhas náuticas, cada país tem um cálculo, e a da Oceania, lá no caso da Austrália, também, tá? Essa zona marinha exclusiva. O que significa isso? Significa que ela é responsável, a Austrália é responsável por tudo que aconteça nessa parte do mar, tá? Então, qualquer tipo de pesca que seja predatória, qualquer tipo de contaminação por, sei lá, por petróleo, seja lá o que for, qualquer abuso, qualquer tentativa de exploração de minerais ou coisa assim, tudo é responsabilidade deles. E aí que essa grande degradação dos recifes de corais, da grande barreira dos recifes de corais da Austrália, está sendo muito cobrada do governo australiano, mas não é necessariamente só a Austrália responsável. Tudo isso está acontecendo lá por conta do aquecimento das águas do Pacífico. Então, não é só a Austrália responsável pela situação.
A gente teria que ver que isso é um reflexo do processo que está acontecendo no Oceano Pacífico, que banha muitos países, e principalmente os mais poluentes, né? Banha a costa dos Estados Unidos, costa da China, não é? Então, teria que ter toda essa análise. E aí, um dos fenômenos que está acontecendo lá, por conta dessa mudança do Oceano Pacífico, é o branqueamento dos recifes. O que é o branqueamento dos recifes? Como a elevação da temperatura da água, né? E tem contaminação de resíduos químicos vindos de outras partes do mundo também, porque a água lá também está contaminada de resíduo químico nosso, do mundo inteiro, que com as correntes marítimas vão parar em todos os oceanos. E quando eu estou falando de resíduo químico, eu estou falando inclusive de resíduos químicos industriais do mundo inteiro. Tem uma reportagem que mostra, puxa vida, é uma ilha no Pacífico, né? É uma ilha de plástico que se formou no Pacífico, onde todo esse lixo, todos esses plásticos que foram se juntando lá, se você for mandar o país de origem recolher, né? Não, você tem que recolher o seu lixo, etc e tal, vai dar o mundo inteiro tendo que ir para lá para recolher. E vamos lembrar que essa ilha de plástico, ela tem o tamanho dela médio, assim, desse plástico que acumulou e que as correntes marítimas levaram até aquele ponto do oceano, ele tem o tamanho da cidade de São Paulo. Então, não é qualquer apunhadinho de plástico amontoado, né? E aí, é claro, né, gente? Tudo que tinha dentro desses plásticos vai entrando vai contaminando as águas do mar e vai transformando. Mas o que tem a ver o branqueamento da Grande Barreira de Corais? Ó, deixa eu, na apostila de vocês, ó, página 55. Olha, a imagem que eu pus na tela, a Grande Barreira de Corais toda colorida. Aqui, vocês têm também, ó, toda colorida, bem linda, com o cara ali, o mergulhador. E aqui embaixo a situação que está acontecendo, ó, em várias regiões está acontecendo isso, ó. Branqueamento da Grande Barreira de Corais, certo? O branqueamento é que ela fica parecendo, gente, como se tivesse jogado cinza na água, como se tivesse depositado cinza na água. O que é isso? É um acúmulo de resíduo de fertilizante, resíduo químico de fábrica, resíduo químico da queima de combustíveis para gerar nos carros, assim, né, dióxido de carbono, etc., que vão se acumulando. Gente, aonde tudo isso vai parar? Primeiro na atmosfera, e da atmosfera a tendência é descer, né? Para onde? Para os oceanos. Grande Barreira de Corais está sendo muito afetada por conta disso, tá? Fora o aumento da temperatura muito grande também. Na página 56, tem uma matéria, né, uma notícia, só que essa notícia é de 2018, que tem algumas atividades para vocês fazerem sobre elas. Síndrome afetou 91% dos recifes da Austrália. Aqui, ó, na página 56, ó. Tá? Eu mostrando assim, né? Muita coisa. Tá, então agora é o seguinte, eu vou passar para vocês fazerem atividades e daqui a pouco eu volto para a gente corrigir. Eu volto não vou voltar aqui, eu vou corrigir pelo WhatsApp, tá bom? Como eu sempre faço. Daí, mas a minha resposta não está exatamente assim, eu gostaria que a professora conferisse. Manda pelo WhatsApp para mim, tá? Aí eu vejo contigo se dá para ser assim ou não. Que atividades que eu quero que vocês façam? Da página, anota aí, 43, vão anotando, 46, 49, 43, 46, 49, mas são todas atividades pequenas, tá, gente? 49, 53, essa da 52 é tão lógica que não faz sentido escrever e tal. Então, 53, e depois 56, 57 e 58. É bastante coisa, mas vocês têm tempo para fazer isso. Eu não estou dizendo que vou mandar já, tá? Eu vou mandar ali por umas 9 horas, por aí, tem uma meia hora ainda. Aí, claro, se vocês não tiverem terminado, vocês primeiro terminam e depois conferem. Eu só vou mandar hoje, até o final dessa aula, mas daí fica a critério de vocês a agilidade de fazer, tá bom? Ó, eu vou colocar certinho lá pelo WhatsApp e vou colocar também um documentário para vocês assistirem. Combinado? Não esqueçam de mandar o trabalho hoje para mim. É a notícia sobre a situação do abuso, da exploração de trabalho
em situações de exploração mineral. Na verdade, eu acho que eu coloquei exploração mineral lá, né? No trabalho de vocês. Deixa eu só verificar aqui. Foi isso que eu fiz? Exploração mineral? Nas áreas de mineração. Pois é, na verdade era para ser nas áreas de exploração de qualquer tipo de recurso, não necessariamente mineração, podia ser através da pesca, tá? Então, se por acaso alguém não fez ainda, tem essa possibilidade. O importante é que vocês entendam que o nosso foco é Europa, Oceania e Ásia. São os 3 continentes que nós estamos estudando esse ano. Então, é de lá que tem que falar, tá bom? Eu vou mudar um pouquinho ali Claro, quem já fez não tem problema, mas eu vou mudar ali um pouquinho, ao invés de ser só na área de mineração, nas áreas de impacto socioambiental, tá? Abuso de trabalho nas áreas de impacto socioambiental. Aí pode ser no mar, enfim. E aí vocês têm esse trabalho para me mandar, assistam o documentário e façam as atividades que depois, daqui meia hora, eu vou entrar pelo WhatsApp para corrigir. Combinado? Estão me ouvindo? Uhum. Então tá. Mas é que só uma pessoa que está respondendo. Vocês não abrem câmera, essas coisas durante as aulas, gente? Não, é assim sempre? Sim. Ai, que estranho. Tá. Para depois, quando a gente voltar, eu vou precisar de vocês mais participativos. Lembrem-se, eu preciso colocar vocês numa situação de entender que a gente vai debater e discutir bastante coisas e trocar ideias, porque depois vocês têm ensino médio na frente, né? Só. E lá a gente fala bastante, vocês falam bastante também, participando das aulas. Tá bom? Mas então tá. Depois eu mando certinho as respostas e vou colocando para vocês agora o que é para fazer, ok? Aproveitem bastante a semana que vem, então, porque não começa na semana que vem, na quinta-feira, né? Que começa o período que a Joyce colocou de férias lá, é isso? É na quinta, dia 23? Quinta acho que não tem mais aula, então. Daí, então, a gente não vai ter a nossa aula, é só na outra. Aproveitem bastante, tá bom? E daí a gente se fala depois. Beijo para todos vocês. Tchau, prof. Tchau. Tchau. Aurora, eu não tô conseguindo fechar aqui. Aí, agora vai.